Glórias a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus. Glória a Deus. É com alegria nós queremos convidar você que está aí no seu lar, conectado aí conosco através dos canais do YouTube, também compartilhado aí no Facebook, pode acompanhar o nosso culto de ensinamento nesta noite. Eu quero te convidar a nós colocarmos de pé aí onde você está, em reverência, né? Pega a sua Bíblia, pega a sua harpa e faça do seu lar hoje uma igreja. Você vai ter a oportunidade de louvar conosco, de ouvir a palavra de Deus juntamente conosco. Senhor, meu Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, te agradecemos por esse momento, ó Pai, de estarmos diante da tua eterna presença. Pai, o que nós queremos é que a tua palavra vá de encontro aos corações dos nossos amigos, dos nossos irmãos e até mesmo daqueles que estão, ó Pai, quem sabe nesta hora, necessitando de alegrar a sua alma com louvores e com a tua palavra, ó Deus. Visita os corações e seja conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Queremos convidar aqui a jovem Débora, estará louvando ao Senhor com 2 hinos da nossa harpa cristã. Cante conosco aí do seu lar, chame os filhos, chame toda a família e vamos adorar o Senhor juntamente conosco. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. O hino de número 310. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo que crê, vitória lhe dará, também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, a ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a graça elevará dos santos do Senhor. Glória e poder, Jesus regressará, seus servos hão de ver, pois breve voltará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Esse virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão.
tenho gosto muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. O hino de número 409. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis. Quer fraco vós sejais ou velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar. Sempre devemos nos reveses em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará. O nosso Salvador amado em tudo suprirá. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar,
até no céu chegar. Glória a Jesus. Louvamos a Deus com esses dois hinos da nossa harpa cristã. Trabalhadores do Evangelho. Todos nós possamos aprender a trabalhar para o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos fazer uma leitura na palavra de Deus, como hoje é um culto de ensinamento, e nós estamos propondo aprender nesta noite um pouco mais sobre a doutrina da salvação. Hoje nós iremos aprender os 4 aspectos da provisão de Cristo quanto à salvação. Pode ter certeza que Deus vai falar ao seu coração e você vai ter mais desejo ainda de esforçar, de lutar, de prosseguir batalhando pela salvação que uma vez foi dada de graça àqueles que crerem no evangelho pleno do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, nós queremos ler aqui alguns versículos que já será também base do nosso ensinamento. Logo após a nossa leitura e oração, a irmã Débora estará louvando ao Senhor com mais um louvor antes. Efésios capítulo 2, a palavra de Deus vai nos dizer que a salvação é pela graça. Diz assim a palavra do Senhor: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quero convidar aqui o evangelista irmão Chagas para estar fazendo esta oração, e logo após, a irmã Débora vai louvar ao Senhor com um hino. Salve a igreja com a paz do Senhor. Oramos. Senhor, grande Deus, eterno, Salvador Jesus Cristo, Pai Santo maravilhoso, nessa hora, Deus, ó Pai, nesse santo maravilhoso momento, na Tua casa, ó Deus, ó Pai, na Tua maravilhosa presença, ó Deus Santo, nós, os Teus servos, aqui estamos, orando, ó Deus, ó Pai, clamando e pedindo, meu Deus, ao Senhor, que essa voz, ó Deus, ó Pai, venha alcançar milhares de pessoas aqui nessa noite, através do Teu grande, santo, infinito, maravilhoso poder. Envia, meu Deus, o socorro dos altos céus para nossas vidas. Amém. Mais uma vez, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor.
proteção e por paz. Amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje. Não deixe um soldado ferido morrer. Verda o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, de toda angústia sairá. Não deixe fiéis soldados feridos morrer. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por esse esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe o soldado ferido morrer. Perda o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, de toda angústia sairá. Não deixe fiéis soldados feridos morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte e faz viver. Não podes deixar um soldado ferido morrer. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Meus amados, nós queremos neste momento estudar um pouquinho a palavra do Senhor. E como já anunciamos aqui sobre o tema que nós escolhemos para meditar nesta noite, eu queria reler apenas um versículo no livro de Efésios, capítulo 2, é o versículo de número 3 para a nossa meditação, e eu quero que você
Fique centrado aí juntamente conosco, com a palavra de Deus em mãos, que nós iremos aprender algo maravilhoso nesta noite. O versículo 3 do capítulo 2 de Efésios vai dizer: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Meus amados, como nós estamos estudando uma série de terças-feiras, começamos na última terça-feira a primeira série, sobre esse tema salvação, e hoje queremos avançar um pouquinho mais, falando dos 4 aspectos da provisão de Cristo quanto à salvação. É interessante entendermos a salvação pelo seguinte prisma. A salvação envolve, de certa forma, um ministério público de Cristo muito grande, essa dimensão do ministério de Cristo nesta terra. Tem um certo homem que calculou que se os 3 anos e meio desse ministério terreno, público de Jesus aqui na terra, tivesse sido totalmente registrado, como foram os 3 dias antecedente à morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, se tivesse dado a mesma ênfase em termos de registros, segundo esse moço, os seus cálculos é que a Bíblia teria que ter pelo menos mais 8.400 páginas. Ou seja, pela grandeza desse ministério de Jesus Cristo aqui na terra, nos seus apenas 3 anos e meio de ministério público, ele ensinou grandiosas lições. Mas nós iremos nesta noite estudar estes 2 principais eventos, do qual nós queremos encará-lo como a provisão de Cristo para a salvação do mundo, considerando 4 aspectos diferentes da salvação. O primeiro deles, substituição. O segundo, ressurreição. O terceiro, reconciliação. O quarto, redenção. E para cada um desses eventos, nós vamos encará-los como a provisão de Cristo utilizando esses 4 eventos. Primeiro, a substituição. Nós vamos falar e destacar aqui a culpa do homem que quebrou a lei de Deus. E aí houve a necessidade de uma substituição, e esse substituto veio o nosso Senhor Jesus Cristo para recuperar a quebra da lei de Deus cometida pelo homem. Nós vamos ver também que a ressurreição de Cristo é a sua vitória sobre o aguilhão e o poder da morte. Até então, ninguém jamais ousou morrer e ressuscitar, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua ressurreição, traz para nós a vitória sobre o aguilhão e o poder da morte. Ao estudarmos a reconciliação, contemplaremos a cruz como meio de vencer a inimizade que existia entre Deus Santo e o homem pecador. Então, a reconciliação não é porque Deus odiava o homem e precisou de uma reconciliação, não é sobre esse prisma que nós estamos dizendo, mas sim um Deus que odeia o pecado
E desta forma, ele precisava reconciliar-se, o homem com Cristo. Veio então essa reconciliação através da cruz de Cristo, vencendo essa inimizade que existia entre o homem pecador e o Senhor Deus Santíssimo. E por final, a redenção, que nós ressaltaremos aqui, a libertação da escravidão da humanidade pelo pecado. Então, esses 4 aspectos queremos, de forma resumida, estudar com você que está do outro lado aí, quem sabe juntamente com sua família, e tem algumas dúvidas, como pastor a gente alcança a salvação. A Bíblia não deixa dúvida alguma quanto à existência de Deus para a salvação, que é perfeita retidão. Deus nunca reduziu seu padrão e nunca o fará. Deus não facilita a salvação de modo a tolerar o erro ou o pecado. Além disto, sabemos também que de modo nenhum o homem que pecar, ele pecando, ele está condenado à morte. Agora, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Entende isso? Cristo resgatou-nos da maldição da lei. Pela lei nós estávamos condenados. Mas o Senhor Jesus Cristo, pela sua morte e ressurreição, se fez maldição por nós. O versículo 3 que nós lemos, uma pequena parte do versículo prova isso, que nós éramos por natureza filhos da ira. Então nós estávamos sentenciados. Nós vamos ver que o homem, essa substituição oferecida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, é por causa dessa penalidade da culpa do homem. O homem não somente está excluído do céu por causa do seu pecado, além disso, ele está sentenciado à morte. A palavra de Deus em Ezequiel 18:4 vai dizer: a alma que pecar, essa morrerá. Deus proferiu esta sentença para o pecador, portanto, ele tem que julgar essa sentença. Alguns têm erroneamente pensado que, visando salvar o homem, Deus simplesmente aboliu a necessidade da realização de penalidade ou aboliu a dívida do pecado. Deus não simplesmente apagou a dívida. Presta atenção nisso, meus irmãos, meus amados amigos. Deus apenas não apagou a dívida, mas Ele pagou essa dívida na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ele pagou, Ele não apagou a culpa. Ele pagou a dívida por nós. Entende isso? Nenhum favor da graça divina poderia ter lugar até que a dívida de toda a transgressão humana do pecado fosse totalmente paga. Deus não poderia contemplar o pecado em grau algum de tolerância. Mesmo assim, Ele amava a humanidade. E Ele queria que todos os homens, Ele quer que todos os homens tenham a oportunidade de salvação. A Bíblia diz que aqueles que não conheceu o pecado, aquele que não conheceu o pecado, Ele, o Pai, o fez Cristo, pecado por nós, para que nós, nele, fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5:21. Então não quer dizer isto que Cristo tornou-se pecador, mas sim, tomou sobre si a plena responsabilidade pelos nossos pecados. Esse é o Senhor Jesus Cristo que você serve. Assim também, Cristo
tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, lá em Hebreus 9, 28. Também Hebreus 2 e 9 vai dizer que Jesus, por causa do sofrimento, da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. O Senhor, é bem verdade, o Senhor fez cair sobre si a iniquidade de todos nós. Mas aí o homem por si próprio, meu amado, minha amada, o homem por si próprio, ele é insuficiente para salvar-se. A morte vicária de Cristo satisfez as exigências da lei. Quanto à morte pelo pecado, havia, porém, uma segunda exigência que precisava ser cumprida para trazer o homem ao céu. Primeira exigência, a expiação de sangue pelos nossos pecados. Jesus fez isso. Segunda necessidade e exigência, a sua perfeita obediência à palavra de Deus. Então, para obter o nosso lar eterno, nós precisamos de uma certa, como se fosse uma transação de pagamento. Eu comparo isso a uma pessoa que esteja endividado, mas que tem um desejo de comprar a sua casa. Aí alguém que é rico, abonado no dinheiro, chega e paga a dívida daquele homem pobre. E aquele homem pobre, não tendo agora dívida, mas ele também não tem recursos para adquirir a casa. Aí o homem rico vai e dá um cheque para ele que ele possa adquirir os recursos e construir a sua casa. Então, o que nós queremos dizer com isso? Não bastava estar livre das dívidas. Era necessário que, além de Cristo pagar a nossa dívida pelo pecado mediante a morte, como também requer de nós uma vida de obediência perfeita, que servirá como preço da justiça. Para cumprir a exigência da perfeita obediência, mediante o que ele obteve um lar no céu para nós. Aleluias! 1 Coríntios 1:30 diz o seguinte: portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim, que é o cumprimento da lei, é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Segundo ponto, meus irmãos e amados amigos, a ressurreição. O problema da morte espiritual do pecador. O certo que sem a ressurreição, meus irmãos, sem a ressurreição, a cruz teria feito de Cristo o maior mártir do mundo. Sem a ressurreição, Jesus Cristo apenas seria um mártir e um grande mártir, porque ninguém jamais morreu uma morte humilhante, uma morte dolorosa, uma morte injusta, terrível, vergonhosa, como foi a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a ressurreição não tivesse acontecido, Jesus Cristo seria apenas o maior mártir do mundo. Mas a morte vicária de Cristo removeu os obstáculos legais para o conhecimento da vida espiritual. E a ressurreição de Cristo fez dele não só o maior mártir do mundo, mas o único Salvador do mundo. Quantos creem nisso? Você nesta noite pode entender que o nosso Senhor Jesus Cristo não apenas foi o maior mártir do mundo, mas foi o único Salvador do mundo.
A Bíblia diz que não há outro caminho a não ser Jesus para obter a salvação. Palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Meus irmãos, o apóstolo Paulo reconhecia a importância tanto da cruz como do túmulo vazio. Não é importante somente a cruz de Cristo, mas o túmulo vazio. E ele declara que o velho eu, que o apóstolo Paulo tanto cita nas Escrituras Sagradas, era um pecador que foi morto mediante a identificação com Cristo crucificado. A morte do crente foi junto com Cristo crucificado e concedeu vida nova mediante a comunhão com o Salvador vivo. Entende isso? Glória a Jesus. Então, meus amados, o fato de que a ressurreição é muito mais que um mero evento histórico. A ressurreição é a prova de que Cristo vive para elevar aqueles que nele creem de um estado de morte espiritual para um de vida espiritual. Efésios 2, 5 e 6, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Aí o apóstolo Paulo vai dizer, a vida que viverei. Qual é a vida que o homem que alcança a salvação passa a viver? 1 Coríntios 15 vai dizer, o último inimigo a ser destruído é a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, meus amigos, a ressurreição de Cristo é a garantia da vitória sobre a morte. Cristo foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos para nunca mais morrer. E todos os salvos seguirão o seu exemplo. 1 Coríntios 15, 20 vai dizer, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ele foi primeiro, mas aqueles que já morreram em Cristo estão dormindo até o dia do arrebatamento da igreja, quando os salvos em corpos gloriosos subirão ao encontro dele nos ares. Que momento maravilhoso! Então, meus irmãos, a ressurreição de justos e dos ímpios são dois tipos de morte e dois tipos de vida. E vou explicar melhor para você entender. A morte física é a separação entre o corpo e o espírito. A morte física separa o corpo do espírito. Já a morte espiritual é a separação entre o espírito do homem e Deus. Essa é triste e lamentável. A morte espiritual separa o espírito do homem de Deus. De certa forma, parecendo um absurdo, um homem pode estar fisicamente vivo, embora esteja espiritualmente morto, em delitos e pecados. Infelizmente, essa é a realidade. Resumidamente, a morte física separa o corpo e espírito, a morte espiritual separa o espírito do homem de Deus. Meus amados, Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, ele vai dizer,
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E hoje nós estamos vivendo dias lamentáveis. A todo instante chega-se uma notícia de que alguém partiu para a eternidade acometida por esse vírus que mata de verdade. Mas aqui está um alento para aqueles que morrem em Cristo Jesus, que Ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que morra, viverá espiritualmente para a glória do Senhor Jesus. Ao falar da eternidade do homem, é importante lembrar que toda alma existirá eternamente. A alma não deixa de existir. A diferença que existe, ou seja, tanto o crente fiel e santificado quanto o descrente morrem. Ambos são ressuscitados da morte física. Os crentes, no entanto, desfrutarão da vida eterna. Portanto, espiritualmente estão vivos com Cristo. Então, esta é a ressurreição para a vida, para o crente. O descrente será ressuscitado, mas somente para enfrentar o julgamento e a morte eterna ou a separação de Deus. Esta é a ressurreição para a condenação eterna. E nesta noite a palavra de Deus te alcança, meu amigo. Queira você porfiar por entrar pela porta certa que conduzirá aos mananciais celestes da salvação. O terceiro tópico para nós irmos concluindo, reconciliação. A reconciliação iniciada. A razão fundamental em reconciliar o homem com Deus não era o ódio de Deus, como eu já citei aqui. Não era um ódio de Deus contra o homem, mas sim o pecado do homem. Desta forma, havia necessidade, então, agora de uma reconciliação. Romanos 5, versículo 8, prova isso, dizendo: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esse é o amor de Cristo para com o homem. Romanos 5 e 10, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. Então, a reconciliação, ela é completada. A reconciliação é como se a morte de Cristo providenciou a reconciliação entre o homem e Deus, através da cruz. Deus, Ele não muda, meus amados. Pensar que Deus, o mesmo Deus descrito no Velho Testamento, no Antigo Testamento, tornou-se mais gracioso ou misericordioso no Novo Testamento, isso não é válido, não é uma maneira correta. Esse modo de pensar revela um grande mal-entendido acerca da natureza de Deus. Deus não muda de uma geração para outra, nem no Antigo Testamento para o Novo. Deus é eternamente um Deus de santidade, de amor, que está irado com o pecado, mas deseja que todos os homens sejam salvos. Aleluias. Então Cristo, Ele não constrangeu o Pai a nos amar mais. Pelo contrário, Ele proveu o meio pelo qual o obstáculo entre o Deus e o homem, o pecado fosse removido. Então, Romanos 3 e 25 diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por Deus na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriores cometidos. Que é isso, pastor? Isso significa, quando o escritor aos Romanos escreve desta forma, deixado impune os pecados anteriormente cometidos,
porque no Velho Testamento havia uma expiação pelo pecado. O homem que cometesse o pecado, ele iria levando até o tabernáculo um animal, e o seu sangue era derramado como expiação, lá no Velho Testamento. Mas isso foi de forma provisória. E agora, com o advento do nosso Senhor Jesus Cristo, não há mais a expiação, e sim a propiciação, que é a reconciliação do homem com Cristo, e ele se ofereceu uma vez por todas. Então, de fato, o nosso Deus, ele não muda. Ele sempre busca uma maneira de reconciliar o homem com Deus. E por último, a redenção. O que significa a redenção, pastor? A redenção é o problema da escravidão do pecador. Nós aprendemos um pouquinho aqui sobre a substituição, sobre a ressurreição, sobre a reconciliação. E agora a redenção envolve os três também. Porque este é o problema do homem como escravo do pecado, que ele é escravo do pecado e do poder das trevas. A redenção, então, é a resposta de Deus à escravidão do pecado do homem. Esse é o meio, essa é a válvula de escape. A base da redenção tem sua origem no conceito de resgate, de reaver mediante o pagamento de um preço de resgate. Como isso se explica? No Velho Testamento, por exemplo, se um homem ficasse muito endividado, correria o risco de perder sua herança, poderia ser terra, poderia ser até vendido como escravo. A sua única esperança seria algum parente pagar o preço da redenção. Assim ele ganharia a sua liberdade. Um exemplo do Antigo Testamento dessa palavra redenção, temos aquele lá escrito no Pentateuco, onde se um homem tivesse um boi, e esse boi fosse um boi bravo, embora o seu proprietário conhecesse a fama daquele boi e não prendesse aquele animal, e aquele animal viesse a machucar alguém, pela lei, aquele homem seria morto, o dono seria morto, a não ser que houvesse um resgate daquela culpa, daquele erro, para que aquele homem não fosse morto. Então, o conceito central da redenção é libertar alguém pagando o preço do seu resgate. Entende isso? Isso meu Jesus fez. Já a redenção no Novo Testamento é uma redenção em termos de compra de um escravo no mercado de escravos. Então nós vamos entender que Jesus Cristo veio agora no Novo Testamento, pagou esse preço de resgate das nossas almas. Não somos mais escravos no mercado, somos livres do pecado, da escravidão, mediante a obediência à palavra de Deus. Porque o primeiro requisito já foi cumprido. Jesus não só apagou, mas ele pagou a dívida por nós. Então, substituição é um sacrifício do ponto de vista da lei. Naquela época, um animal morria substituindo o pecado do homem. Hoje, a reconciliação é o sacrifício do ponto de vista de Deus enviando o seu Filho Jesus. E para encerrar, meus irmãos, todo crente vive no meio de uma batalha espiritual. Tanto os poderes da luz quanto os poderes das trevas querem a sua lealdade. Essa é uma verdade. O crente precisa batalhar sempre pela lealdade para ele alcançar a salvação em Cristo Jesus.
Colossenses 1:3 diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue. Então, meus amados, a morte de Cristo dotou o homem do poder de servir a Deus fielmente. É possível até haver crentes fracos, mas é impossível haver crentes sem poder. Você tem um poder nas suas mãos. Quando você habilita a usar todo o poder do céu que está à sua disposição na luta contra o pecado, mesmo assim, se o homem resolve ou não querer utilizar esse poder divino, permanecerá fraco, indefeso, inapto quanto à sua capacidade de resistir ao pecado. Mas resistir o maligno e ele fugirá de vós. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua igreja, abençoe o seu povo nesta terra. Que nós possamos cada dia mais batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Amém? Deus abençoe você que está aí do outro lado, em diversas partes, ouvindo a palavra de Deus, os louvores. Nós queremos agradecer pela sua participação. Tenho aqui em mãos alguns pedidos de oração. Pedido de oração, irmã Neuza Oliveira pede oração ao seu favor e o seu esposo. A irmã Nícia, lá de Morrinhos, pede oração para o seu vizinho, senhor Valtene e dona Vilma. Creio que tem muitos outros pedidos de oração aí. Nós estaremos orando a favor de todos aqueles que carecem das nossas orações. Eu quero, mais uma vez, agradecer a você, meu irmão, meu amigo. Este culto está gravado lá no canal do YouTube. Depois você pode, se você perdeu uma parte, pode entrar lá e participar na íntegra desse culto. E você que ainda não é inscrito no canal da Assembleia de Deus de Vazante, se inscreva lá. Se inscrevendo, você será lembrado dos nossos cultos e das apresentações da igreja nesse período aí de pandemia. Estaremos com os nossos cultos apenas transmitindo pelas redes sociais. Amém? Que Deus abençoe. Retornaremos, se assim Deus nos permitir, na quinta-feira, provavelmente, uma live aí de atendimento dos irmãos, pedidos de oração. E no domingo, grandioso culto de louvor e adoração ao nosso Senhor Deus. Quero orar com você nesta hora e assim encerrando o nosso culto, agradecendo a Deus por tudo. Oremos, Senhor meu Pai, nós te damos graça porque a tua palavra foi ministrada. Meu Deus, eu te peço que preencha o vazio da alma, aquelas pessoas que ainda têm dúvida da sua salvação, que possam ser instruídos na tua palavra, ó Deus, a seguir o caminho correto que conduz à salvação. Não deixa que pereça, ó Pai, pela incredulidade ou pela ignorância, mas que possam ser arrependidos na plenitude, ó Pai, que possam receber o perdão e a graça e a misericórdia do Senhor. Pai, também oramos a favor dos enfermos. Nós oramos a favor, ó Pai, da irmã Neuza Oliveira, visita o seu lar, o seu esposo. Nós oramos a favor dos vizinhos da irmã Nícia, ó Pai, seu Valtene e a esposa. Pai, nós oramos a favor da irmã Ângela, que está internada, e também a sua mãe. Deus, entra com providência, visita os leitos. Deus, repreende, ó Pai, a doença da terra, esse mal que tem assolado a multidão dos homens e mulheres que estão, ó Pai, sedentos de alcançar a cura da enfermidade. Entra com providência, ó Pai, abençoando a cada um que está agora internados, alguns na UTI, outros estão entubados, ó Pai.
mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Deus que levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Nós cremos pelo poder que há em Cristo Jesus, que pode haver cura e restauração. Te louvo por essa oportunidade, despeça-nos debaixo da tua mão poderosa, em nome de Jesus. Eu quero impetrar a bênção pastoral sobre sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, que você tenha um restante de semana abençoado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.